A paz do Senhor Jesus. Hoje, graças a Deus, tirei um tempinho para que a gente venha estudar a palavra do Senhor, para que a gente venha entender. Hoje vamos ler no profeta Abacuque, fazer uma breve leitura, mas que a gente venha entender, o que Deus ele quer falar para nossas vidas. Vamos lá, Abacuque, capítulo 1, do 2 até o 4. Vamos ler para a gente entender um pouquinho. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei eu, violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo perverso. Veja que o que Abacuque ele questiona o Senhor. Por muitas vezes a gente temos medo de questionar o Senhor, mas o profeta Abacuque ele fez isso. Ele disse: até quando eu clamarei, muitas das vezes a gente ora ao Senhor e a gente não vê resposta. Às vezes o Senhor está em silêncio conosco e a gente fica com medo de perguntar ao Senhor porque de muitas coisas que estão acontecendo em nossas vidas, de alguns ventos, vales, tempestades que a gente passa, a gente fica com medo de perguntar, de questionar, Mas o Senhor, ele responde a Abacuque. Ele responde. E quando ele responde a Abacuque, não é o que Abacuque queria ouvir. Porque Abacuque está questionando que aquele povo estava corrompido. Aquele povo de Judá, ele estava corrompido, Mas quando ele começa a dizer ao Senhor que o povo estava assim, que a lei estava se afrouxando, que tudo estava dando errado, que aquele povo estava adorando, outros deuses. E ele começa a dizer ao Senhor que tudo lá estava um caos. Só que ele espera uma resposta de Deus diferente. Só que olha o que Deus responde para Abacuque, bem ligeiro tempo. O versículo 1 diz assim: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. Vede entre as nações e olhais e maravilhai-vos. E admirai-vos porque realiza em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. O 6 diz assim: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apreciada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Horrível e terrível. E é dela mesmo sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes, do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavalheiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Veja a resposta de Deus para aquele profeta. É uma resposta assim, mais da frente vai falando mais coisas que esse povo é povo terrível, que esses caldeus que vêm de lá da Babilônia, eles são povo terríveis. E o profeta pensa: mas Deus, eu estou te pedindo uma resposta em meio a esse povo que já é iníquo, o povo de Judá que já está pecando contra ti, que já está tudo isso, mas tu vai mandar povos piores. E ele fala ao Senhor, vai me dar, o Senhor não é justo? E ele começa a dizer a Deus, questionar mesmo: o Senhor não é justo, o Senhor não é um Deus justo, e por que isso? Porque vai piorar a situação. E Deus fala que esse povo vai vir e vai sitiar a cidade, e esse povo vai vir e ele vai levar muitos cativos, eles vão realmente destruir a cidade. E o profeta ele não entende.
Ele não entende como é que um Deus tão bom pode permitir tais coisas. Mas veja que Deus, ele fala com empolgação. Deus, ele não fala aleatório. Ele diz assim, que no capítulo 5, né? Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos. Vede entre as nações e olhais e maravilhais. E admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não creres quando for contada. É porque a ótica de Deus não é a nossa. A gente vê o presente, né? A gente vê o presente, mas a gente não sabe o futuro. A ótica de Deus não é a nossa. Deus, ele fala, quando ele fala com empolgação aqui, logo em seguida ele dá a resposta que o profeta perguntou, só que não foi a resposta que o profeta queria ouvir. Mas mesmo assim, Deus se empolga para falar. Por que Deus se empolga? Deus diz com alegria que vai vir obras. Por quê? Se no momento o que ele está vendo ali é o povo corrompido, é o que ele está vendo, a idolatria. E agora Deus está falando, eu vou mandar um povo pior do que vocês, para destruir esse povo e para levar cativo. Aquele que se submeter a eles vai ficar com vida, mas aqueles que não se submeter a eles vão morrer. Por quê? Deus responde isso a Abacuque. E o profeta, ele fica indignado. Se ele já estava indignado antes, quando Deus ele fala para ele essas coisas, ele se indigna mais ainda. Mas qual é a resposta, né, de Deus a Abacuque? Nesse meio termo, Abacuque falou, né, se indignou com Deus, e ele disse, né, como pode um Deus justo, e ele falou, mas Deus disse a Abacuque, sabe o quê? O justo viverá pela fé. Foi a resposta de Deus a Abacuque. Quando Deus respondeu isso? Quando Abacuque disse, já falei, já questionei, já falei tudo que eu queria falar, mas já que o Senhor não me respondeu, eu vou para a torre de vigia, e eu vou vigiar, eu vou ficar de sentinela e vou esperar o Senhor me dar uma resposta novamente. Porque ali o profeta já tinha questionado, já tinha falado tudo, mas Deus estava em silêncio com ele. E aquele silêncio estava incomodando o profeta, porque em meio ao profeta falando tanto, questionando tanto, mas Deus ficou em silêncio com ele. E quando ele disse, eu vou para a torre de vigia, eu vou vigiar e eu vou saber o porquê desse silêncio de Deus, porque eu quero que ele me responda agora. Porque a indignação dele era muito grande, de saber que Deus ia mandar um povo mais iníquo, né? Mais pior do que o povo de Judá, para destruir Judá. E para levar mais uma vez aquele povo cativo. Porque dessa vez foi pela terceira vez, né? Foi pela terceira vez, porque aqueles povos, eles tinham sido levados cativo. Lembra do profeta Daniel? E aquelas pessoas já tinham sido cativas, aqueles profetas, e mesmo assim, Deus ia permitir mais uma vez. A gente não entende o trabalhar do Senhor, e o profeta também não estava entendendo. Ele não estava entendendo, tanto que ele disse, eu vou para a torre de vigia, e vou ficar de sentinela lá, e vou orar, né? E vou esperar o Senhor falar comigo, Deus me responder. E quando Deus responde a ele, Deus responde em meio a uma visão. E Deus mostra para ele o que Deus ia fazer com aquela nação da Babilônia, né? Porque aqueles babilônicos eram pessoas terríveis, sabe? Mas Deus mostra o futuro daqueles homens. Deus mostra ao profeta, né? Porque ele viu que era legítimo aquela indignação do profeta. Ele falava de muitas coisas, questionando, orando, mas era legítimo. Ele não estava errado. Por isso que muitas vezes a gente pensa que se eu for falar com Deus, se eu for questionar, não, eu tenho que só obedecer. Eu já vi muitos pastores para dizer, não tenho que questionar nada. Se a nossa verdade for legítima, a gente pode questionar o Senhor, mas com respeito, né? Mas com respeito, né? E até o profeta Jó,
ele questionou, ele falou o porquê daquilo estava acontecendo, ele falou, só que ele não pecou por conta disso. Ele não pecou, e a gente pensa que muitas vezes a gente vai pecar. Mas a gente temos que ter respeito, né? E era legítimo aquelas queixas dele, era legítimo, era verdade. Mas mesmo assim, Deus falou com ele, e Deus respondeu ao profeta. E quando Deus mostra, né? Quando Deus mostra em uma visão ao profeta o que ia acontecer com aquele povo, e que ele que estava permitindo, né? Os judeus, né? Em Judá, tá passando por aquilo, né? Porque aquele povo estava precisando passar por aquilo, né? E quando passou-se aquela visão, o profeta, ele entendeu que os planos de Deus não são para a gente só questionar, não, é para a gente tentar entender. Porque a ótica de Deus não é como a nossa, né? Eu até anotei aqui, né? Como Deus falou com ele, né? O justo vive pela fé. Ele estava vendo caos ali, mas Deus disse a ele o quê? A resposta de Deus para ele foi o quê? O justo vive pela fé. Abacuque, o justo não vive mediante aquilo que ele vê, mas a fé, né? E assim você vê o contexto. Jesus sempre dizia o quê? Jesus dizia, a tua fé te salvou. Sempre foi o quê? Mediante a nossa fé. A gente temos que crer que vai melhorar, crer que Deus quer o melhor, crer que em meio a tudo que a gente está passando, porque às vezes a gente passa por algo e a gente pensa, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada, né? Eu estou passando por isso aqui. Qual é o bom? Qual proveito eu vou ter disso? Por eu estar passando por este vale, por eu estar passando por este vento, por eu estar passando por esse caos, o que é que vai ter de proveito aqui, Deus, para mim? E na hora a gente não entende, né? Por isso que a gente não entende. Mas ele diz assim, o que eu faço hoje tu não entendes, mas vai entender amanhã. Porque hoje nós não entendemos realmente o que estamos passando. O profeta não estava entendendo aquilo que ele estava passando. Muitas das vezes você não está entendendo o que você está passando. Muitas das vezes eu também não entendo. Mas eu tenho que confiar, porque o justo ele vive pela fé. Isso é o que Deus ele nos aconselha, é confiar. É o que Jesus falou também, que tudo é a nossa fé. Se eu tenho fé, então eu posso ser curada. Se eu tenho fé, eu creio que eu vou sair deste vale. E eu vou sair mais forte. Eu vou sair com um aprendizado, sabe? Que vai servir até para outras pessoas. Para mostrar o que passei, mas que eu venci. Né? E que auxiliar outras pessoas a curar muitas das vezes outras pessoas. O meu processo pode servir para curar outras pessoas. O meu processo pode servir para muitas bênçãos, não só minha, mas de outras pessoas, né? E eu meditando, né, meditando nessa palavra, eu entendi também assim, que a ótica de Deus, ela é sempre diferente da nossa. É sempre diferente. O menor é o maior. Lembra que Jesus disse? O menor é o maior. Aquele que se humilha, ele é exaltado. Então, os humilhados, eles são exaltados. E assim vai. A gente, pela nossa ótica, a gente seria os primeiros a sentar na mesa. Mas pela ótica de Deus é diferente. O que foi que Jesus disse? Não sentai. Não sentai na frente. Para que tu não vai ser envergonhado, né? Que o dono da festa ele venha e te tire do lugar. Então, mais ou menos nesse contexto que Jesus ele falou. E a gente que as coisas aconteçam do nosso jeito, assim como o profeta fez. O profeta ele pensou, eu vou aqui questionar a Deus porque Judá está passando por isso, porque Judá está corrompido, e ele esperava uma resposta diferente, mas Deus veio com uma resposta totalmente ao contrário do que ele queria. Mas já no capítulo 3, versículo 17, o profeta já tinha entendido, né, a visão que Deus mostrou, que Deus ia fazer sim justiça, mas no tempo dele, né, e que ele confiasse na justiça de Deus, e que ele visse pela fé,
E não pela ótica do que ele estava vendo agora, não pelo sofrimento que ele estava vendo agora, né? Mas ele, quando ele entendeu, aí ele faz um cântico. Ele faz um cântico para Deus, né? Vamos ler esse cântico que ele fez para Deus. Capítulo 3, versículo 17 ao 19, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas para o canto sobre os meus instrumentos musicais. Veja que interessante. Ele estava questionando muito, mas quando Deus mostrou para ele aquilo que Deus ia fazer, quando Deus mostrou, mas Deus mostrou a ele por quê? Porque ele disse: eu vou para a torre de vigia, eu vou ficar de sentinela, eu vou orar, eu vou esperar Deus me responder. Porque muitas vezes a gente está passando por algo, mas a gente não quer buscar, a gente não quer esperar Deus responder, a gente quer tomar as nossas próprias decisões, né? E quer fazer do nosso jeito, achando que vai acontecer alguma coisa. Não. Ele foi vigiar e ele foi orar. Ele ficou esperando aquela resposta de Deus, com clamor, com súplicas, e ele ficou esperando a resposta. Mas quando veio a resposta, aí ele se alegrou. Ele começou a se alegrar, porque ele entendeu que o sofrimento de hoje, mas vinha a alegria no amanhã. Que tudo ia ser mudado, mas que Judá, aquele povo, precisava do tratamento que estava passando de Deus. Eles precisavam daquelas experiências. Quando ele entendeu, ele já fez um canto ao Senhor, né? E ainda que o produto da oliveira minta. O que é o produto da oliveira? A azeitona. Muitas das vezes a azeitona, quando é espremida, não tem nada. Não tem o óleo. E a gente pensa: poxa, o produto da oliveira, ela mentiu. Aparentemente, parecia que tinha óleo, que tinha azeite, mas não tinha. E assim é muito interessante, sabe? Como ele se expressa. E ele diz assim: todavia eu me alegrarei em ti. Né? Ainda que não haja fruto na vida. Né? Que o produto da oliveira minta. Né? Ainda, e ele começa a dizer, e ele começa a falar, ele começa a se alegrar em Deus, e ele começa a dizer que mesmo que ele não esteja vendo nada, ele vai crer, ele vai acreditar. Ou seja, ele lembrou-se de quê? Da palavra que o Senhor falou, que o justo viverá pela fé. Ele se lembrou-se daquela palavra que Deus falou. E Deus falou, e Deus, ele cumpre. Veja que Deus fala com muita empolgação ali naquela hora. E o profeta não entendeu. Mas hoje, quando o profeta, ele já se declara, né, nesse último capítulo aqui, que ele já se declara e ele faz até um cântico, já é diferente. Já tem sabedoria, né? Aí já tem discernimento, aí já tem realmente um encontro com Deus. Ele mostra-se que agora ele entendeu qual é o propósito de Deus. Que mesmo que ele não esteja vendo nada acontecer aparentemente, que ele veja o caos, mas que Deus está no controle. E que Deus não perdeu o controle daquela situação. Pois hoje eu falo a mesma coisa para a tua vida e para a minha vida. Deus não perdeu o controle. E eu sei, e eu creio que tu vai cantar um cântico novo para nosso Deus, em nome de Jesus. E eu creio que eu também vou cantar um canto novo. Porque Deus não é homem para que minta. É filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é fiel. E ele é justo. E o que ele faz hoje nós não entendemos. Mas vamos entender depois, no amanhã.
né? No tempo vindouro nós vamos entender. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então não esqueça dessa palavra. Não esqueça que Deus não perdeu o controle da tua vida. Não esqueça, porque esta é a palavra para nós meditarmos. Amém? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.